Nós estamos na linha agora com o economista Walter Franco Lopes, que é do professor do IBMEC aqui de São Paulo. Professor Walter, boa tarde. Boa tarde, Denise. Como vai? Bom, e vamos falar do Bitcoin, né? São as moedas, as criptomoedas. Bitcoin é mais conhecida e tem chamado a atenção aí nos últimos dias as notícias de uma desvalorização muito forte, que ela já teria perdido cerca de 50% do valor em relação ao pico que foi registrado, sendo que no ano passado essa moeda teve na média uma valorização de 1.400%. Então muita gente ganhando muito dinheiro. Eu acho que antes de mais nada, professor, a gente tem que explicar um pouco melhor para o nosso ouvinte e internauta o que seria a Bitcoin, porque muita gente não entende bem, fica interessado quando vê as notícias dessa valorização excepcional que a moeda teve no ano passado, mas é um ativo de risco, não é? Exatamente. O Bitcoin é uma moeda, né, uma criptomoeda, como muitas outras, né, que funcionam de uma forma bastante peculiar e muito característica do mercado atual. É uma moeda virtual, não é regulamentada, Denise, é sempre bom avisar, ou seja, não existe nenhuma autoridade financeira que esteja, de uma forma ou de outra, controlando, vigiando. É um funcionamento através de um código muito complexo, de sistemas, né, através de carteiras digitais. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que não há nada de concreto por detrás dessas moedas e nenhum tipo de controle. Isso requer uma atenção muito, muito especial, né, do investidor, da pessoa que esteja interessada em entrar nesse mercado, né? A variação dela depende muito da demanda e da oferta, e isso pode mudar de uma hora para outra, dependendo de qualquer notícia. O que se fala é que o que teria provocado a queda mais recente seriam as possíveis restrições da Coreia do Sul em relação às negociações, porque lá houve inclusive quebra de instituição financeira que teve o registro das moedas roubado, né? Então tem essa fragilidade também, que ela entra no sistema. Ela é uma criptomoeda, esse registro não tem como o senhor colocou, uma regulamentação específica, então o roubo do registro faz com que haja o roubo de todo o ativo, né? Na verdade, as transações através de bitcoins, né, recebem uma certa camada que a gente chama de criptografia, né, seja teoricamente impossível interceptar, impossível de você entrar num sistema e descobrir exatamente quem que é o dono e tudo mais, né? Então você teria todo um trabalho dos mineradores, depois a validação através de blockchain, né, o que seria aí o livro contábil que é aberto para todo mundo. O que você está dizendo é muito verdadeiro, porque exatamente o posicionamento nesses papéis, nessas criptomoedas, deixa eu corrigir, ela oferece para nós um risco, e um risco por quê? Antes da gente compreender essa sua preocupação através de oferta e demanda, que é claro, varia em função de oferta e demanda, o que nós estamos vivendo são um estágio que a gente chama de uma bolha, que pode ser, por exemplo, numa criptomoeda que a gente está vivendo nesse momento no mundo, né? E eu diria que a gente estaria em um terceiro estágio. O primeiro é um de posicionamento, de uma nova era, ou seja, a gente acha que, né, do mesmo jeito que para a energia elétrica ou qualquer outra descoberta do passado, hoje seria essa criptomoeda. O segundo seria o grande interesse das pessoas por isso, né? E o terceiro estágio é o estágio de euforia, aquele onde todo mundo já começa a conversar, no café, na cerveja, aí que está o perigo, né? A partir do momento em que todo mundo, sem conhecer profundamente o ativo, tem interesse de comprar, aí que eu vejo a problemática. Professor, nós temos aqui até internautas que estão acompanhando a nossa conversa, dizendo que eles investem, conhecem o sistema e estão confiantes na recuperação. Um alega, inclusive, que janeiro é um mês de baixo movimento de mercado, que há essa queda, mas a gente percebe que há restrições em vários aspectos e vários governos mais cautelosos com o aumento dos investimentos no Bitcoin e em outras criptomoedas, tanto que aqui no Brasil nós já tivemos um alerta do Banco Central exatamente nesse sentido de avisar que não há qualquer garantia, qualquer regulamentação, qualquer cobertura em caso de prejuízo, e a CVM proibiu os fundos de investirem nas bitcoins, né? Exatamente. Há duas coisas importantes aí para nós analisarmos dentro dessa sua linha. Sim, as transferências, vamos lembrar, elas são públicas, essas moedas são novas e nós não temos nenhuma regulamentação, voltando ao nosso tópico inicial, e nenhuma grande segurança. Então, pare-se um aviso muito sério e muito importante. Por outro lado, do mesmo jeito que você colocou, Denise, há interesse de pessoas de entrarem nesse mercado. Então, se você está interessado em entrar, entre com cuidado, dentro parte do seu portfólio que você deseja investir. Nós não podemos também imaginar que o mundo não caminha um pouco para a criptomoeda.
Eu acredito que da mesma maneira como a nossa vida hoje, que dessas transações sejam comerciais ou mesmo a nossa vida, há um diálogo com as redes, né, a internet, ou seja, eu acho que no médio e longo prazo, as próprias moedas também caminharão para isso. Mas isso é todo um processo de amadurecimento e um processo de que vai exigir regulamentação. Aí sim, isso eu acredito que seja um investimento que valeria a pena olhar com mais cuidado. Nesse momento, é sim um investimento especulativo, que requer cuidado, como você mesmo disse, bateu quase 20 mil dólares, né, acima de 20 mil dólares em dezembro, e hoje, olhando aí as transações em Londres, aqui online, eu estou por volta de R$11.700. É uma perda de quase 50% em um período muito curto. Não é pequeno, é muita gente que acreditava que ficaria milionário ganhando, tendo continuidade essa valorização, de repente tem uma perda pesada, não é? Exatamente. E lembrando sempre, estamos no terceiro estágio, né? O terceiro é a euforia, depois nós caminhamos, todas as bolhas funcionam nesse formato. O quarto estágio é a crise financeira e o quinto estágio é a completa aversão a essa novidade, a essa nova era que eu comentei. Nós estamos no terceiro estágio da euforia, então muito cuidado, no momento em que as pessoas compram, eu estou comprando porque o meu colega está comprando, eu estou comprando porque outro está recomendando. É muito cuidado. Ao posicionamento, não apenas em criptomoedas, qualquer investimento exige conhecimento. Conhecimento não apenas do que você está investindo, mas o conhecimento do seu interesse, da forma como você quer montar o seu portfólio. Isso vale para quase tudo, não é mesmo? Para ações, para renda fixa, variável, o que seja. E alguns dirigentes de bancos centrais até defendem uma regulamentação, talvez uma regulamentação global, porque tem o uso indevido também desses investimentos, a Caixa 2, desvio de recursos, corrupção e tudo mais. A Venezuela, para driblar as restrições impostas pelo governo americano, por exemplo, quer ter a sua própria moeda, e nós sabemos as condições econômicas da Venezuela, né? Então, talvez haja necessidade mesmo de uma regulamentação para evitar fraudes, irregularidades, crime através do investimento em bitcoins, né? É perfeito, Denise. Mais uma vez, não podemos voltar as costas a uma realidade, que é a realidade virtual e a realidade do mercado financeiro, caminhando gradualmente para existir, para conviver, digamos assim, com esse tipo de instrumento financeiro. Então, mais uma vez, a regulamentação é importante, a participação, a vigilância de órgãos regulamentares, de governo, reguladores, né, de bancos centrais, porque senão você vai sair, você citou um exemplo muito bom da Venezuela, você de repente tentando viabilizar eventualmente uma sobrevivência, ou seja, ou uma transação qualquer, você vai criar uma moeda, né, e vai eventualmente estar gerando aí lá na frente a crise financeira e lá na frente a aversão, né, que são os dois últimos estágios de qualquer bolha. Então, realmente a regulamentação é importante. Então, esse é o momento eu sugeriria, se eu pudesse fazê-lo, que as pessoas estudassem mais, conhecessem mais os mercados, procurassem se informar e, mais do que tudo, ter certeza absoluta de que está guardando uma parcela do seu portfólio, ou seja, da sua parcela do seu investimento total, que ele tenha vontade realmente de tomar risco, né? Exatamente. Nós ouvimos o economista Walter Franco Lopes, professor do IBMEC. Professor, muito obrigada, uma boa tarde. Muito obrigado, Denise. Boa tarde a todos.